Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Sato, eu sou missionário da Hollins, enviado aqui para o Nordeste, para o sertão nordestino, trabalhando então na missão Juvep. Meu nome é Cazui, sou cooperadora da Igreja de Hollins de São José dos Campos, atuo em vários ministérios aqui nesta igreja e uma das coisas que eu faço fora a igreja é nos hospitais, levando a palavra de Deus através da capelania. E também dou aula de alfabetização de jovens e adultos. Olá pessoal, meu nome é Francis Oishi, sou pastor missionário de Missão Cristiana Holiness. Como você entendeu que esta é a sua vocação? Eu era um profissional, estava começando a minha carreira, sonhando em prosperidade financeira, sonhando com um status social, buscando então satisfazer os desejos do meu coração. E eu estava obcecado com isso, e isso era o propósito da minha vida. E em um certo momento eu parei para refletir e entendi que nada disso fazia sentido. Eu dormia e eu sentia um peso, porque eu simplesmente estava seguindo os meus desejos egoístas. Então Deus me fez refletir sobre isso e aos poucos eu pude entender e consagrar a minha vida ao Senhor, deixar que tudo fosse depositado nas suas mãos. Consagrei minha vida ao Senhor, e aos poucos Ele foi me mostrando caminhos e mostrando um real propósito para minha vida, um propósito que iria de fato me trazer felicidade, a me trazer satisfação pessoal, e eu dou graças a Deus, por isso, pelo fato também, dele ter me acompanhado e ter me mostrado todos os passos, Foi assim que a coisa aconteceu, Resumindo em breves palavras. Eu nasci num lar cristão, tive uma boa influência por parte dos meus pais, pastor, grupo de jovens, também um grupo de louvor. Mas foi em 97, quando eu vim ao Japão pela primeira vez, que conheci as igrejas que estavam apenas no início, o pastor era o pastor Shinji Kano, e pude acompanhá-lo em vários trabalhos, E foi aí nesse momento que eu senti no coração um chamado mais específico, de estar ajudando e me empenhando no trabalho com as igrejas aqui no Japão. E desde então tenho servido e tem sido um grande aprendizado, um desafio muito grande para a minha vida. Logo no início da minha vida cristã, eu já converti adulta, eu conheci uma missionária e ela foi assim muito importante na minha vida. Ela me levava a falar da palavra de Deus, me desafiava a falar da palavra de Deus para as pessoas lá no meu local de trabalho, implantar um trabalho lá de um pequeno grupo, todas as coisas que ela pedia para eu fazer, eu ia fazendo, e a coisa mais empolgante era realmente começar a entender, conhecer a palavra de Deus e aquilo que Deus falava, de levar o evangelho a toda a criatura. Isso ficou muito forte no meu coração. Entendi também que Ele já deu poder quando realmente eu aceitei Jesus. Deus derramou o Espírito Santo no meu coração e não é com a minha própria força, mas com a força que vem do Senhor. Então isso trouxe muita alegria no meu coração. Entendi essa minha vocação e eu faço isso até hoje. Não sei qual que é minha vocação, como entendi, mas eu estou no ministério pela graça de Deus, porque Ele permitiu muitas coisas boas e ruins para me cercar, me aproximar e me atrair a Ele. Uma coisa que eu queria falar com vocês é que desde minha perspectiva até agora, eu tenho quase 10 anos no ministério, como pastor a tempo integral no Peru. Tem vezes que eu não sei qual é minha vocação. Não sei se é pastor, missionário, evangelista, mas eu queria ser honesto, Nestes 10 anos tem sido difícil, mas eu posso falar com toda a segurança que tem sido os melhores anos da minha vida, Tem muitas coisas que ainda não consigo entender, mas consigo desfrutar. Eu sei que não é uma resposta muito precisa, mas é uma resposta muito honesta. É empolgante viver em contato com a missão de Deus?
Com certeza, é muito empolgante porque a gente vê o quanto Deus trabalha em nossa vida e ao mesmo tempo você vê o quanto Deus está trabalhando na vida das pessoas, das famílias, das pessoas que você está ajudando. E lógico, tem muitas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, a gente tem que se adaptar ao ambiente onde você está servindo e ajudando, mas no final sempre é muito gratificante, é muito bom, maravilhoso ver o que Deus faz na vida das pessoas. E você fazer parte disso é algo, assim, é um milagre de Deus. E eu fico muito empolgado com tudo que Deus tem feito na minha vida e também no ambiente onde a gente trabalha. Primeiro, é preciso dizer que a missão de Deus, a própria missão de Deus é algo empolgante, né? Não tem como você não ficar entusiasmado, não tem como você não vibrar de alegria quando você é testemunha, quando você vivencia, né, toda a transformação que Deus opera nas pessoas e nas comunidades, né? Não tem como não ser empolgante, né? Você ser testemunha, né, da operação milagrosa que o Espírito Santo faz no coração do pecador. É algo que empolga e deixa a gente muito entusiasmado todos os dias. Sim, porque viver aquilo que Jesus disse que nós devemos fazer. Todas as coisas, levando a palavra de Deus para que as pessoas realmente cresçam de conformidade com a palavra e também levar para aqueles que não conhecem a palavra de Deus para que eles realmente saiam da escravidão do pecado, conheçam a verdade, conheçam a palavra de Deus que liberta de todo pecado. Isso é maravilhoso realmente viver fazendo isso. Ensino, porque ela mostra para nós nossa condição e nossa maturidade como cristão. E ele nos ajuda a nos humilhar e a depender de Deus. Faz diferença no ministério atuar com o coração cheio de vida? Sim, porque se nós fizermos com o nosso próprio esforço, na nossa força, isso traz desânimo, traz cansaço, porque nós não chegamos a lugar nenhum. Nós precisamos fazer com a força que Deus nos dá, o poder que Ele nos dá. Ele já nos deu esse poder, fala lá em 2 Pedro, que Ele já nos deu poder e tudo que nós necessitamos para a vida cristã e piedade. Então, com essa verdade, realmente tenho levado a palavra de Deus, porque não é medo de levar, mas a força que Deus dá em nosso coração. Ele que nos capacita, Ele que nos conduz, nós somos simplesmente instrumento na mão de Deus, nós somos usados. E quando Ele trabalha através das nossas vidas, isso realmente faz muita diferença na nossa vida. Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria. E também no Colossenses 3:23 fala: tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E quando nós fazemos isso, entendemos a palavra de Deus e seguimos aquilo que Ele diz, traz uma alegria muito grande, uma paz muito grande. E servir esse Rei, que está acima de todos os presidentes, reis, quem quer que seja, Ele está acima de tudo e nós trabalhamos para Ele. Nós somos realmente instrumento na mão dEle. Faz muita diferença. Porque eu creio que o nosso chamado para servir ao Senhor não é apenas como uma obrigação, como algo que temos que fazer apenas por necessidade, mas a gente deve fazer com disposição, com alegria, cheio de vida, né? E eu lembro muito bem quando, antes de vir ao Japão, já com o sentimento de estar servindo de tempo integral, eu lembro de ter tido uma última conversa com meu avô, que ele foi pastor, né, pastor Kikuchi Sensei. Ele havia me dito poucas palavras. Ele falou assim: Márcio, encontre o seu dom e desenvolva ele, né, e use dentro da igreja, que isso vai te dar muita alegria. E eu sei que o ministério tem muitos desafios. Além dos desafios, tem expectativas que a gente cria, que os irmãos criam também na gente. Mas quando você encontra o seu dom e desenvolve isso, traz alegria e satisfação no coração da gente, né? Então, é isso que eu tenho sempre lembrado com carinho dos conselhos do meu avô. Sim, porque você só consegue dar
você só vai dar nas pessoas aquilo que você tem. Se seu coração está cheio de tristeza, então dificilmente conseguimos dar uma mensagem de esperança com qualidade. Então, não só faz uma diferença, sino faz toda a diferença. Bom, primeiro, acho que servir a Deus nunca pode ser um fardo, né? Se você está servindo a Deus, se você está se esforçando, né, para edificar o reino, né, e isso está sendo um fardo para você, eu acho que tem algo muito errado aí. Eu creio firmemente, eu tenho vivenciado isso, né? Deus nos dá a possibilidade de, ao mesmo tempo, cumprirmos o propósito dele para a nossa vida, seguimos o plano que ele traçou, né, o plano específico que ele traçou para a nossa vida e, ao mesmo tempo, fazer algo que te dá alegria, né, algo que tem a ver com as suas habilidades, algo que você, um trabalho que você faz usando seus dons, usando as suas habilidades, e isso te deixa cheio de vida, né? São duas coisas, né? O propósito de Deus e a alegria no serviço são duas coisas que precisam caminhar juntas e podem caminhar juntas. ¿Algún conselho de como viver missão vibrante em qualquer contexto? Sim. Tenho um conselho para você, né? Mudar sua cabeça. Em Romanos, capítulo 12. E ele diz, você tem que mudar sua mente. Tem que mudar seus pensamentos. Você tem que renovar sua mente, mudar o jeito de pensar, para que você possa comprovar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Você não precisa entender tudo. Você nunca vai viver com uma vida 100% alinhada a Deus. Mas você pode confiar 100% em Deus. E Deus vai te sustentar. Meu conselho que eu dou para os irmãos é que você pratique aquilo que está escrito em Efésios 3, de 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E no finalzinho fala, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Em qualquer lugar que você estiver, lembre que você não está apenas servindo uma instituição, trabalhando para pessoas, fazendo algo grandioso demais, mas vocês estão servindo a Deus em primeiro lugar. Faça isso para a glória de Deus. Então, independente de onde você estiver, em um país diferente, numa igreja diferente, numa missão diferente, você pode sempre estar focado, porque você está servindo ao Senhor. Faça o seu melhor, faça com excelência. Saber que nós somos cooperadores na lavoura de Deus, no reino de Deus. E Ele é o Rei, e Ele é perfeito. E trabalhar no reino dEle, sabendo que Ele é perfeito, Ele que nos conduz, Ele que nos dá força, Ele que nos capacita, isso realmente é vibrante em qualquer contexto, em qualquer situação, onde quer que esteja, tanto no trabalho, como missionário, como em qualquer lugar que nós possamos estar. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, realmente isso vale a pena, isso nos dá uma vida na nossa vida. A missão vibrante, né, tem tudo a ver com a espiritualidade vibrante. A missão vibrante tem tudo a ver com o teu relacionamento com Deus. É impossível você cumprir a missão de Deus pura e simplesmente sem ter um relacionamento íntimo com a palavra, com a oração, um relacionamento íntimo com Deus. Então, como conselhos, para você viver missão vibrante, você precisa primeiro estar conectado, né, com esse Deus que é um Deus vibrante, né, e com a missão de Deus que é uma missão vibrante. E em segundo lugar, é preciso você, da mesma forma, buscar de maneira incessante qual é o propósito específico que Deus tem para a sua vida. Algo que vai te trazer alegria, vai te trazer satisfação, vai te fazer viver de maneira empolgada, né, cumprindo então esse chamado, o plano que Ele tem para a sua vida. Então busque a Deus, busque essa espiritualidade vibrante e busque o propósito de Deus, o propósito específico que Ele tem para a sua vida. Então, acho que é isso.
Acabamos de ouvir depoimentos de irmãos que têm praticado a missão, seja no âmbito local, nacional ou internacional. Missões não tem a ver com viagem, com conhecer outros lugares, com romantismo, que o nome disso é turismo. Mas, como a gente percebe nos depoimentos, não é uma vida fácil, porém extremamente gratificante. Eu sempre digo que missões não têm a ver com fronteiras, não tem a ver com atravessar os mares. Missões têm a ver com obediência. E quando a gente entende isso, a gente vai entender que cada um de nós tem uma missão a fazer. Deus nos colocou exatamente no lugar certo. Isso significa que o lugar onde você está é o seu campo missionário. Não importa se é aqui na sua rua, no seu bairro, no seu condomínio, na sua escola, no seu trabalho. Onde Deus o colocou é o seu campo missionário. Basta obedecer. Quando a gente vive de fato o Evangelho, quando a gente vive de fato a fé cristã, conforme a palavra de Deus, nós nos tornamos missionários em qualquer ambiente em que a gente possa viver. Aqueles irmãos que foram para outros lugares, seja aqui no Brasil, seja para outros países, certamente receberam um chamado especial e eles estão cumprindo no lugar onde Deus nos chamou. O mesmo chamado que eu e você temos aqui no Brasil. Uma das coisas que a gente pode perceber sempre é o seguinte: a vida missionária e a vida cristã, elas não estão dissociadas. Nós vivemos uma missão todos os dias. E se a gente trabalhar direitinho, a gente vai sentir toda a alegria dos frutos que Deus vai produzir. Quando eu penso em missões, eu sempre penso no Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Missões tem a ver com semeadura. Missões tem a ver com aquele trabalho árduo de preparar a terra, de preparar o solo, de lançar a semente e esperar que o bom Deus traga a sua chuva, faça brotar aquela semente e quem sabe a gente até vai ver o fruto daquilo. Nem sempre, mas nós temos uma promessa, né? A colheita não pertence a nós, a colheita pertence ao Senhor. E Deus, no momento certo, Ele vai nos mostrar os feixes. Talvez esses feixes nós vamos encontrar só lá na eternidade. Mas, amados, vale a pena obedecer. Então, vamos cumprir o nosso chamado, vamos cumprir a missão que Deus nos deu. E isso vai alegrar o coração do nosso Deus. Amém?